Oi, tudo bem? Meu nome é Igor, sou professor e criador do Fala Aí Português para Estrangeiros e hoje vamos começar a nossa aula de português básico. Então, nós começamos primeiro pela aula de fonética, sempre, como o brasileiro fala o português do Brasil. Então, vamos lá, fonética. Então, e começamos pelas vogais. Vogais, no português as vogais têm 7 sons. Por exemplo, A, E, I, O, U. Então, nós temos esses 7 sons. A, E, I, O, U. Então, em cima aqui nós temos os sons com acento agudo. Esse sinal aqui nós chamamos de acento agudo. E ele sempre vai ser mais alto. Por exemplo, ele vai ser sempre mais para cima. O. Já o acento de baixo, o sinal de baixo, nós chamamos de acento circunflexo. E ele vai ser sempre mais grave, vai ser mais forte, um som mais para baixo. Vai ser, por exemplo, E, O. E, O. Então, A, E, I, O, U. Perfeito? E aí nós temos algumas palavras com esses sons. Por exemplo, amor, época, escola, ilha, óculos, ônibus e uva. Então, amor, época, escola, ilha, óculos, ônibus, uva. E nós temos duas palavras que são muito similares, mas têm um sentido diferente. São, por exemplo, a diferença entre avó e avô. Então, avó, avô. Avó é o feminino, avô o masculino. Então, com acento agudo vai ser feminino, com acento circunflexo vai ser o masculino. Perfeito. Então, outra coisa importante dos sons das vogais são o E e o O no fim da palavra. E sem acento, tem som de I e U, respectivamente. Por exemplo, nós temos a diferença entre bebê e bi. Então, o E no fim da palavra e sem o acento vai ter o som de I. Então, aqui
o E no fim da palavra, sem o sinal, tem o som de I. Então, da mesma forma acontece com a diferença entre cocô e cocu. Da mesma forma, o O no fim da palavra e sem acento vai ter o som de U. Então, cocô primeiro e cocu. E essas 4 palavras têm sentidos diferentes. Bebê é criança pequena e bebe do verbo beber. Cocô é o número 2 do banheiro e coco é a fruta que se bebe na praia. Perfeito? Então, outra coisa importante desses sons ainda do E no fim da palavra acontece com o sotaque de muitas partes do Brasil, que o E no fim da palavra ele vai ter o som de I e isso vai mudar o som da consoante também, que vem antes dela. Por exemplo, com a consoante D, nós temos da, de, dó, do. Da, de, dó, do. E aí temos algumas palavras com esses sons, por exemplo, data, dedo e pode, dia, domingo, duração. Então, a diferença aqui de D para o dedo e pode, porque o E no fim da palavra, e sem acento vai ter o som de I. Então, vai ter o som de também, como o outro caso que nós vimos, por exemplo, aqui. Então, pode e dia tem o mesmo som. A mesma coisa acontece com o tá, te, ti, tó e tu. Então, tá, te, ti, tó, tu. Por exemplo, nós temos as palavras com esses sons possíveis: tamanho, tempo, tomate, tio e tubarão. Então, da mesma forma que acontece com o D, o T, no fim da palavra e sem acento, vai ter também o som de I e vai ter o som de ti, como nós vimos no exercício passado. Então, tá, te, ti, tó, tu. Então, tamanho, tempo, tomate, tio e tubarão.